e porque a sua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas. Amém? Convido os amados a inclinarem suas cabeças, fecharem seus olhos e juntos elevarmos a Deus uma palavra de oração. Maravilhoso eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te louvamos, eterno, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para juntos te adorarmos na beleza da tua santidade, para lhe render louvores, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia tem durado para sempre nas nossas vidas. Te pedimos que o Senhor receba, ó Deus, esse culto como uma expressão da nossa adoração diante de Ti, que cada oração que se fizer nesse lugar, ó Deus, que cada súplica, que cada agradecimento, que cada pedido, que cada cântico que seja entoado, ó Deus, nesse lugar, possa resultar, ó Deus, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Visita-nos, ó Deus, no meio dos louvores, visita-nos através da Tua palavra, é o que nós suplicamos no bendito nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Gostaria de convidar os amados nesse instante a fazerem a leitura bíblica uníssona do Salmo 63, verso do número 3 e verso do número 4. Gostaria que todos pudessem se dirigir a sua atenção por data culto, fazemos juntos essa leitura. Porque a tua benignidade os meus olhos te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Amém? Que essa seja a nossa realidade hoje e sempre. Gostaria nesse instante de passar a palavra para os irmãos, para aqueles que desejarem agradecer uma bênção ou fazer um pedido de oração, que possam fazê-lo nesse momento. Nossa irmã Olívia Alves. Olívia, foi? Graças a Deus, irmão. Amém. Eu quero agradecer a Deus, por mais um dia, pela sua graça. E quero agradecer porque ontem a minha querida ela se converteu. Amém. Louvado seja Deus. E os irmãos continuaram pela vida dela para que ela possa se firmar. Infelizmente aqui é um pouquinho longe, mas lá perto tem uma igreja que ela pode estar visitando. E eu quero pedir oração também pela vida da irmã Wanda, pedir oração pela vida da mãe Tati e Paulinho, pedir oração com a amiga minha de trabalho também que se encontra enferma. E a Bíblia fala para a gente se alegrar, como se alegra, né? E chorar com os que choram. Eu quero se alegrar também e agradecer pela vitória da irmã Aparecida. Louvado seja Deus. Nossa irmã Alcione. Amém. É recém-nascido também? É recém-nascida a filhinha dela? No mesmo tempo. Eita. É difícil. Meu Deus, é uma situação complicada. Muito complicado, né? Um sonho de ser mãe e primeiro filho é uma situação extremamente traumática. Que Deus possa estar ajudando, confortando e dando sabedoria para lidar com esse momento. Ela é cristã? Vamos orar para que Deus coloque pessoas cristãs que possam ajudar ela a compreender o momento que ela está vivendo, não se revoltar contra Deus, né? Mas que ela possa aprender, né? Que existem situações da vida, às vezes boas, às vezes ruins, mas que de uma forma ou de outra contribui para o nosso crescimento, como pessoa, como cidadão e como servo de Deus. Há mais alguém que deseja expressar sua gratidão a Deus? Nossa irmã Grace, logo depois, nossa irmã Grace. Eu vou agradecer por graça e paz. Amém. Agradecer por mais um dia,
Amém. Amém. Nossa irmã Célia, logo após nosso irmão de Jean. Quero agradecer pela vida de Arthurzinho, né, que chegou com saúde. Arthur, louvado seja Deus. Meu netinho. Ei. Já era pra gente ter uns 7 ou 8. Mas que bom que veio, né? Que bom que o irmão de Jean está aí para segurar ainda o netinho. Louvado seja Deus, né? Esse príncipe Arthur, rei Arthurzinho aí chegando na família para reinar. Louvado seja Deus. Nasceu com saúde, né? Aí o filho, a esposa também está bem. Sofreu muito, não foi fácil. Foi um parto assim difícil. Porque ela estava sofrendo desde sexta-feira. Né? Foi normal. Foi normal. Mas está aí, né? Para assim, dar glórias ao Senhor. Né? Eu estou aqui, então, agradecendo a Deus pela vida dele, da mãe e do filho, né? Amém. Louvado seja Deus. Nosso irmão de Jean. Não tem como, né, irmão de Jean? O irmão de Jean, meu pai do céu, os cabelinhos brancos, Senhor. Né? Daqui a pouco o primeiro neto, Senhor, já está com 74, né? Mas está na bênção. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas, né? Deus sabe o momento certo de todas as coisas. É verdade. É verdade. Isso. Amém, amém. Que Deus abençoe o Arthur, que Deus dê sabedoria ao casal. A chegada de um filho muda alguma coisa, né? Une mais o casal, vocês vão ver. Né? Aqueles que estão aí vão ter essa oportunidade, a Júlia e o André, o Pedro, vocês vão ver. Né? Que possa trazer mais união, porque às vezes dá um efeito diferente. Mas a chegada de uma criança sempre deve proporcionar maior amor, maior harmonia, maior compreensão, né? Paz, principalmente paz, né? Porque não existe nada mais terrível do que você criar uma criança num ambiente turbulento, num ambiente de guerra, sabe? É triste demais. Eu digo né? Tá gravando? Eu mesmo tive um lá muito bom, graças a Deus nunca tive problema na minha casa. Eu falo com conhecimento de causa, né? É muito complicado crescer num lar onde há muita, né, turbulência, né? O pessoal aqui, boa parte, teve essa experiência na sua vida e sabe como é complicado, né? Então a chegada de um filho deve proporcionar para o casal isso, né? Ainda que tenha um desentendimento, né? Entra dentro do quarto lá, quando o menino estiver dormindo, aí acontece o que acontece. O menino abriu o olho, né? Se abraça, beija, né? Mas permite que ele perceba isso não. Não perceba que ele perceba a tristeza, a raiva, a ira, né? Porque, né, a nossa vida, né, a vida dos pais é o caderno do exercício dos filhos, né? Ele vai estar olhando e vai dizendo: quando eu crescer eu quero ter uma família igual a minha. Ou não, né? Ele vai crescer: quando eu crescer eu quero ter tudo menos isso. E o fato de sermos, né, cristãos, de sermos discípulos do Senhor Jesus, tem um agravante, né? Se nós erramos como discípulo de Cristo, o que é que ele vai esperar quando crescer? Meu pai estava dentro da igreja e era do jeito que era. Minha mãe estava dentro da igreja e era do jeito que era. Então, se não serviu para ele, não vai servir para mim também não. Então, que Deus nos dê sabedoria, porque a tarefa não é fácil, né? O mundo é isso aí que a gente está vendo, né? Essa avalanche de pecado aí, a imoralidade, né? A gente tem que, de fato, nadar contra a correnteza, né? Mas se os peixes podem nadar contra a correnteza para chegar lá onde eles, né, e colocar lá o processo lá de desova, né? Então, se ele pode nadar contra a correnteza, né, seguindo o curso natural da vida deles, né, indo lá no lugar onde ele um dia nasceu para desovar novamente, né, se os peixes conseguem, nós podemos conseguir também, não sozinho, mas com a ajuda de Deus. Irmã Margarete Siqueira. Amém.
Amém. Louvado seja Deus. Ela é aquela que esteve aqui algumas vezes, não é isso? Por causa da pandemia. É difícil. Há mais alguém que deseja agradecer? Nossa irmã Aparecida Carneiro e Olívia novamente. Eita mesmo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Irmã Olívia. Eu lembrei de oração da irmã Luciana. Isso por Hannah. E pela sogra dela. Amém. É bem lembrado. Hannah e a sogra dela. Nossa irmã Tassiana. Amém. Amém. Vamos orar. Há mais alguém que deseja expressar sua gratidão? Esron Jairo. Eu queria só dar igreja com a paz do Senhor. Amém. Queria agradecer por estar aqui, né? Agradecer pela minha família, agradecer pela igreja, né? E queria pedir pelo momento que o Brasil está vivendo, no sentido da política, da economia, pedir oração. Eu acredito que Deus ele sempre intervém no momento certo. Então, queria pedir oração por isso. Amém. André. Louvado seja Deus. Amém. Há mais alguém que deseja expressar sua gratidão? Nossa irmã Fabiana. Amém. 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 Há mais alguém?
Queria que os irmãos estivessem orando por todos aqueles que servem ao Senhor Jesus, por toda a população de forma geral, mas de maneira especial daqueles que professam a fé no Senhor Jesus e estão no Afeganistão nesse momento. Então, eles estão passando por um momento extremamente difícil, né? Às vezes tem muitas informações, algumas às vezes encontradas, né? A gente não sabe bem o que é real ou não, né? O que é oficial ou não, né? Mas, né, a gente fala de aviões que estão indo para lá para tirar os cristãos lá do país, mas a gente sabe que o que aguarda aqueles que já professam a fé lá, e havia muitos, né, nesse período, apesar de ser um país islâmico, que faz parte, inclusive, daquele trecho da janela 10/40, havia um número bom de pessoas que já haviam professado a fé em Jesus ali. Nós não tínhamos, a Convenção Batista Brasileira não tinha missionário lá diretamente, mas ajudava, tinha parcerias com missionários lá naquele lugar. Mas o maior impacto evangelístico que aconteceu lá no Afeganistão eram por parte do exército, americano, que estavam lá e que muitos deles eram filhos de crentes, eram crentes e estavam compartilhando a mensagem do evangelho naquele lugar. E eles, durante o período que eles passaram lá, acabaram fortalecendo a mensagem do evangelho lá. Chegou essa decisão deles retirarem. Se foi certo ou errado, isso aí é uma decisão política e que Deus sabe, o porquê de todas as coisas, mas enfim, o que está acontecendo lá é uma situação caótica, é cumprimento da palavra de Deus, não há nada de que se estranhar nisso, mas carece das nossas orações, sem sombra de dúvida. A gente imagina, a possibilidade de passar por algo parecido aqui. Quem não ficou chocado, com as pessoas se agarrando no avião, na expectativa de fugir. E uma coisa que alguém falou interessante, foi que a maior parte dos que estavam fugindo, e que estavam tentando fugir, eram homens. Então, onde estavam as mulheres? Onde estavam as moças? Que elas certamente serão as que mais vão sofrer. Os homens seriam mortos, mas eu acredito que o que aguarda algumas mulheres lá é bem pior do que a morte. É bem pior do que a morte. Não é só a morte, não é só a morte, é ser violentada durante, enfim, a gente sabe o que eles fazem, é uma prática normal. Quem não ficou chocado, alguns anos atrás, eles invadiram um colégio, mas foi um outro grupo, o Boko Haram, invadiu um colégio, pegou 230, quase 250 meninas e raptaram. Até hoje ninguém conseguiu achar essas meninas. Hoje elas já não são mais meninas, todas elas já são mulheres, provavelmente mães de terroristas, de crianças que estão sendo treinadas para praticar atos terroristas, para aquele grupo extremista islâmico chamado Boko Haram. Então, é uma situação extremamente complicada. Nosso problema aqui é outro, e não esses grupos terroristas. Embora haja esse tipo de terrorismo aqui no Brasil, mas não é tão intensivo como acontece lá fora. Peço também que os irmãos estejam orando pelos moradores do Haiti, que é um país de uma situação complicada, aqui na América, que foi abalado pelo terremoto alguns anos atrás, e na verdade, vem de um processo de uma guerra civil, uma situação extremamente complicada. O terremoto que teve quase que acabou com o país, ainda não conseguiu nem se recuperar, apesar de ter feito já muito tempo, e agora teve novamente esse impacto, e agora um número de mortos e aquele sofrimento todo. E não tem como não deixar também de orar pelo nosso país, pelo futuro que nos aguarda. A gente não está tendo uma mobilização aí de alguns pastores, vários pastores de várias denominações, igrejas católicas, então várias pessoas se pronunciando sobre a situação atual política do país, convocando as pessoas para o dia 7 de setembro, e eu peço que orem por esses pastores, para que se eles estiverem certos, e todos os que se pronunciarem à semelhança deles, que Deus possa estar protegendo, livrando e fortalecendo ainda mais para que eles continuem sendo um arauto da verdade. Se eles estiverem errados, que Deus o perdoe. Mas peço também que estejam orando por todos aqueles que têm o mesmo peso de influência desses que se pronunciaram e que permanecem calados, sem dar uma palavra. Peço que, se eles estiverem fazendo a coisa certa, que Deus continue os abençoando, mas que, se eles estiverem fazendo a coisa errada, que o Espírito Santo os convença de que, nesse tempo, nós precisamos, talvez, sermos levantados, e Deus deseja que possamos ser levantados como João Batista e denunciar aquilo que é errado.
né? Então, queira Deus que os dois grupos, né? Eu sei a minha posição, os irmãos sabem, como eu disse na semana passada, as redes sociais estão aí para ver o que é que eu penso, o que é que eu acho sobre isso. Mas que Deus nos ajude, ore por aqueles que são sinceros, de todos os poderes, né? Não perca de vista, né? Não crie conceitos a partir daquilo que você está vendo, né? Eu já defendi muito, já fui mais envolvido, né? Aqueles que estão do lado do pensamento que eu compartilho foi que, na verdade, me fez eu ver que... Mas, enfim, vamos orar pelo nosso país, né? Ore para aqueles que é sincero, né? Ore para que Deus possa proteger, livrar, e ore para que o Brasil não acabe entrando numa situação complicada, né? Porque a igreja pode ser, aqui no Brasil, a bola da vez nessa situação toda. A posição dela, os líderes religiosos, né? Então, só falta isso, né? Só falta isso, né? Que a gente está vendo. Então, a qualquer dia aí, a gente pode acordar pela manhã, ligar lá na Maranata, entrar numa rede social e está lá, né? O Malafaia preso, né? O Dom Paulo Garcia, né? Um homem que é um juiz aposentado, um homem de um conceito extremamente elevado aqui no estado de Pernambuco, da Igreja Episcopal preso, né? A gente pode acabar começando a ver, né, o Cláudio Duarte, Josué Gonçalves e tantos outros pastores que se pronunciaram aí. Então, a gente está numa situação complicada. E isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Então, que Deus ore, né, ore, peça direção a Deus, né? Eu gostaria muito de ficar calado, de não me envolver, de preferir ficar omisso ou não me envolver de maneira alguma. Mas eu tenho um filho ali, né? Eu tenho um filho. Daqui a pouco ele vai para a escola, daqui a pouco ele vai para a faculdade, né? E eu não quero que ele vá para uma escola, para uma faculdade que tenha a ideologia que tem hoje, né? Então, eu não quero, sinceramente, eu não quero enfrentar. Eu não quero enfrentar aquilo que, às vezes, eu enfrento dentro da sala de aula, né, por não ter liberdade para falar e ser taxado, né, como religioso, como fundamentalista, simplesmente por falar a minha opinião. Não é nem expor que a minha fala é a verdade. Então, é complicado, né? Então, dia 7 de setembro vai ser um marco na história, né? Queira Deus que seja para o bem da nossa nação, né? Queira Deus. Oro muito pelos poderes, por aqueles que são sinceros. Oro muito pelo presidente da República. Oro muito pelo presidente da República e oro para que Deus possa dar, se ele for sincero, que Deus possa dar sabedoria, que Deus possa dar discernimento, proteção, né? E que as pessoas certas possam se levantar para fazer aquilo que é certo, né? Para fazer aquilo que é certo. Deus nos ajude. Amém? Então, dia 7 de setembro, e está tendo esse movimento todo lá na Avenida Paulista, aqui em Boa Viagem. Vai ser na frente da padaria Boa Viagem, né, que é às 10 horas da manhã, né? Então, há uma grande movimentação, alguns líderes também se pronunciando aqui, mas, enfim, vamos orar, para que a vontade de Deus seja feita e a gente não acabe entrando no Brasil numa crise sem precedente, e a igreja, com certeza, né, os nossos filhos, eles irão sentir o impacto disso, né, iriam ter um impacto com aquilo que pode acontecer no nosso país no futuro. Então, vamos orar para aqueles que estão no poder, orar para que Deus possa estender a mão, né, para que a questão política, a questão econômica não venha a se promover numa grande guerra civil aqui no Brasil, ou coisas desse tipo. Amém. Quem puder estar presente, vá se entender que é correto. Quem entender que não é correto, que esses pastores estão errados, que esse movimento é errado, é um movimento político apenas, dobre o seu joelho e ore. Ore pela nossa nação e ore pelo nosso país. A Convenção Batista Brasileira, junto com missões nacionais, levantou uma campanha que começa no dia 1 e vai até o dia 7 de setembro. Será uma corrente de oração entre o povo batista em todo o país. Então, todos os dias, né, eu coloquei lá no grupo, todos os dias haverá uma devocional, um motivo de oração. Então, ore pelo nosso país. Não acho que, né, não está ficar tudo do jeito que está, pode mudar tudo de uma hora para outra, para o bem ou para o mal, independente de quem está no poder, né? Vamos orar, amém? Então, faça parte dessa corrente e oremos pelo nosso país. Queria convidar você a inclinar sua cabeça, fechar os seus olhos e juntos elevarmos a Deus nossa palavra de oração. Maravilhoso, eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós bendizemos ao Teu santo nome, pois sabemos que o Senhor é bom, que a Tua misericórdia dura para sempre, que a Tua graça, ó Deus, tem nos alcançado dia após dia. Te somos gratos pela oportunidade que temos nessa noite de expressar, ó Deus, com os nossos lábios,
tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, as bênçãos derramadas, os livramentos, a porta de trabalho, as conquistas, as vitórias, a chegada de um neto, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor tem sido bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Louvamos pela vida do Arthur, louvamos pela vida do pequeno Arthur, que chegou, ó Deus, para alegrar, ó Deus, a família, do irmão de Jean e da irmã Célia. E louvamos, ó Deus, pela chegada, dentro de alguns dias, ó Deus, dessa que vai mudar as vidas do André e da Júlia. Te pedimos que o Senhor continue abençoando, ó Deus, a nossa irmã Hannah, que está, ó Deus, necessitando das nossas orações, que a tua poderosa mão esteja estendida sobre ela, e que do Senhor, ó Deus, possa vir a cura, para que ela possa ter sua saúde, ó Deus, restabelecida. Abençoa também a sua vozinha, que encontra-se, ó Deus, na emergência, passando por um momento difícil, com dores. Que o Senhor, ó Deus, estenda as tuas mãos, possa guiar aos profissionais de saúde, que possa ser bênção na vida dela, e que possam trazer, ó Deus, ela de volta para a sua casa, para o convívio do seu lar, com os seus filhos e com os seus netos em tranquilidade. Abençoa cada família aqui representada, continua, ó Deus, abençoando o nosso povo, continua abençoando essa igreja, continua nos mantendo, ó Deus, de uma maneira surpreendente, continua nos protegendo e livrando de todo mal, continua abençoando nossos filhos, nossos netos, nossos pais, nossos parentes, nossos vizinhos e amigos, onde quer que eles estejam, que sejam guardados e protegidos pela tua poderosa mão. Abençoa todos, ó Deus, da igreja que encontram-se enfermos, que do Senhor, ó Deus, possa estar alcançando e que eles possam sentir alívio, ó Deus, dos sintomas e possam se recuperar, ó Deus, daquilo que tem afligido a sua saúde. Abençoa todos, ó Deus, que estão se preparando, ó Deus, para a chegada, ó Deus, de uma oportunidade nessa semana, que estão à espera de uma oportunidade de trabalho, que estão à espera, Deus, de uma decisão que pode abençoar as suas vidas. Que do Senhor venha o sim, que do Senhor venha o amém, que a tua vontade continue prevalecendo nas nossas vidas. Tira do nosso coração tudo aquilo que não te agrada e que a tua vontade prevaleça sobre nós. Abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação, que venhamos dia após dia, ó Deus, nos colocarmos como intercessores da nossa nação, entendendo, ó Deus, que muitas decisões importantes para o futuro do nosso país acontecem no Congresso, acontecem no Senado, acontecem nos poderes constituídos, mas que pesa sobre a nossa responsabilidade como igreja, a responsabilidade de orar e de interceder. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, orar e clamar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E nós entendemos que o Brasil precisa ser sarado, ó Deus, de tantas mazelas, de tanta enfermidade que tem assolado o nosso país ao longo dos anos, e nós precisamos como igreja orar e interceder. Abençoa-nos, ó Deus, dai-nos uma noite de paz, continua, ó Deus, conosco, recebe os cânticos que nesse momento serão elevados a Ti, prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra, e que essa palavra seja rema na nossa vida, produza consolo, edificação e exortação, e que assim seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no bendito nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Efésios capítulo de número 5, verso de número 6 ao verso de número 18, conforme transmitido no nosso data culto. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenados pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém?
Convido os amados, aqueles que puderem e desejarem se colocar de pé e juntos sermos elevados a Deus em um momento de oração, em um momento de louvor e adoração. E no último cântico, um dos irmãos que estará no louvor estará fazendo a leitura da dedicação de bens e vidas, e teremos a oportunidade de contribuir com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Convoca você a ficar feliz, se alegrar nesse momento, não é? Na verdade, devemos estar alegres desde o momento em que entramos por essa porta, porque assim como o salmista disse, não é? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Cada um de nós também devemos nos alegrar. A palavra vai dizer que nosso corpo deve ser um sacrifício vivo diante do Senhor. Nós, quando viemos aqui, nós viemos para adorar a Deus, prestar o nosso culto a Ele, doar o nosso melhor de adoração para esse Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então que você se alegre nesse momento, que você entoie o seu melhor louvor ao Senhor. Nesse momento vamos louvar o Pai Nosso, que é a oração em forma de louvor, amém? Então cante junto conosco. Que a vontade do Senhor impere em nossos corações. Declare, Pai Nosso. Pai Nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu o poder
essa era a vontade de Cristo, que a vontade do Senhor reinasse sobre as nossas vidas. Então, esse também deve ser o nosso desejo. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Declare para sempre. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. De alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado, e tu és meu, pra sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Amém? Aleluia. Filipenses vai declarar que ele abriu mão de sua glória. Ele abriu mão de sua glória, se esvaziou e tomou forma de homem.
Jesus Cristo, ele veio e foi humilhado. E também nós devemos nos humilhar para com a glória dele sobre nossas vidas. Amém? Nós não temos como declarar, nós não temos como demonstrar, não é tamanho amor por Deus, o quanto ele demonstrou por cada um de nós. Mas devemos buscar sempre fazer o nosso melhor. Amém? E como falei domingo, Deus, ele já proveu sobre nossas vidas. Ele proveu o Cordeiro, não é, que foi Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos livrar de nossos pecados através do seu sangue. E nesse momento vamos cantar Deus Proverá. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Aleluia! O Senhor proverá sobre nossas vidas. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá.
força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Amém. Dedicação de bens e vidas. 1 Coríntios 15, 58, que diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como é de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar. Maravilhosa graça traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma pra vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, vai
Que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Oremos pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por tudo que tem sido apresentado aqui, Senhor, nesse altar. Tanto os dízimos, as ofertas, mas também com as vidas, Senhor. Muito obrigado, porque tudo isso é importante para que tua obra continue avançando, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa cada um de nós. Te pedimos iluminação, ó Pai, do teu Santo Espírito, para que venhamos compreender, ó Pai, a tua santa palavra, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, se faz presente e continua aqui conosco, ó Deus. Nos ajuda a compreender a tua mensagem para os nossos corações nessa noite. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Agora. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí. Nós estaremos dando continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre o livro de Efésios. Então, na semana retrasada, nós vimos aqui uma breve introdução que o apóstolo Paulo escreveu por tudo aquilo que ele tinha passado, a situação que ele se encontrava naquela época, a mensagem maravilhosa que ele passou apenas ao dizer aos seus irmãos, graça e paz da parte de Deus. E hoje nós iremos ver um pouco daquilo que faz parte da vida do cristão. O apóstolo Paulo, em um dos seus propósitos, ao escrever essa carta àquele povo que se encontrava lá em Éfeso, aquela igreja, um dos propósitos é dizer para aquele povo que aquele povo era um povo mais rico do mundo. Era para ser o povo, é para ser o povo mais feliz do mundo. E por que o apóstolo Paulo escreve isso? Então, digamos que aqui o evangelho está sendo propagado e ele escreve com um dos propósitos de fortalecer, de abençoar aquela igreja que se encontrava naquela cidade, uma cidade tão influente, uma cidade tão grande, uma capital, muitas coisas acontecendo, perseguições, falso evangelho sendo ensinado. Tanta coisa acontecendo ali, irmãos sendo perseguidos, e aí o apóstolo Paulo ele vai escrever essa carta aos Efésios ali, aquela igreja que se encontrava lá, e ele vai dizer várias coisas, mas com um motivo, com um propósito de dizer, olha, vocês são uma igreja abençoada, olha, vocês são o povo mais rico do mundo, olha, vocês precisam estar juntos, vocês precisam entender que vocês são o corpo de Cristo. E que a igreja é gloriosa, ela é abençoada por Deus. Então o apóstolo Paulo ele escreve essa carta com esse propósito. E aí nós vamos ver que a ênfase do livro é mostrar o chamado do cristão ali, do capítulo 1 ao capítulo 3. Do capítulo 4 ao capítulo 6, ele vai mostrar como o cristão ele deve se comportar, a conduta do cristão. E lá no finalzinho ele vai dizer, olha, já que vocês sabem que vocês foram chamados, que vocês foram separados para viver de uma forma diferente, vocês devem conduzir de uma forma. E o fato de vocês conduzirem, ou viverem, ou se comportarem de um jeito, vocês irão ser perseguidos e é por isso que vocês precisam se revestir da armadura de Deus. E aí o livro de Efésios finaliza aí com essa visão de um todo, Mas aí o apóstolo Paulo, do verso 3 ao verso 14 do primeiro capítulo, ele vai trazer uma ideia para aquela igreja. Lembrando que nós estamos no primeiro bloco, que é o chamado do cristão, e o apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês precisam entender que a igreja de Deus é o povo mais rico do mundo.
E aí fica a dúvida para a gente, como assim o apóstolo Paulo está dizendo para aquele povo, e assim nós que somos igrejas, entramos aqui nessa mensagem, fazemos parte desse povo, e aí por que eu e você e a igreja do Senhor somos o povo mais rico do mundo? E aí o apóstolo Paulo vai dizer aqui, olha, porque o Senhor fez várias coisas por vocês. E aí nós vamos ver a fonte dessas bênçãos, nós vamos ver o porquê nós somos o povo mais rico, mais feliz, mais abençoado do mundo. Tudo isso em apenas alguns versículos de início. Então eu queria convidar você a ler comigo aí o capítulo 1, verso 3 e 4, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então o apóstolo Paulo ele vai dar uma lista de coisas aqui que o Senhor fez por nós, e é por isso que nós devemos nos alegrar. Então, lembrando sempre que a igreja, o povo de Deus é o povo mais rico do mundo. Por quê? O apóstolo Paulo vai explicar ponto por ponto. E aí ele vai dizer, olha, vocês são o povo mais rico do mundo, vocês são o povo mais abençoado do mundo, porque Deus escolheu vocês, porque Deus nos escolheu. Meus irmãos, que alegria, que mensagem, que início interessante de saber que nós, miseráveis homens que somos, tão pequeninos, fomos escolhidos por um Deus tão grandioso, tão bondoso, tão misericordioso. Eu queria convidar você a lembrar de algumas palavras que o apóstolo Paulo citou, que há um tempo nós éramos inimigos de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor, Ele nos escolheu. Que bênção! É por isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer com uma ideia geral aqui, que olha, vocês ou nós somos um povo muito rico. Nós somos um povo muito abençoado. Então, aqui o apóstolo Paulo vai dizer, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Então, ele já está querendo dizer aqui no início do verso 3, que o nosso Deus e Pai, Ele é a fonte de nossas bênçãos. Então, é bastante interessante a gente lembrar algumas coisas aqui, que em todo o livro aqui, essa carta de Efésios, né, a palavra em Cristo, ou nele sendo referenciada a Cristo, ela se repete cerca de 15 vezes. Então, o livro com apenas 6 capítulos, tão pequeno, mas a gente vai ver que essa palavra ela se repete muito. E quando a palavra aqui está se repetindo muito, é porque ela quer trazer uma mensagem para nós. O apóstolo Paulo, ou toda a Bíblia, ela não tem nada aqui em vão. Isso foi uma coincidência. Isso foi algo que surgiu assim do nada. Não. Se está escrito, se está se repetindo, é porque o Senhor tem a falar através daquilo que Ele está querendo deixar em evidência. Então, essa palavra em Cristo ou nele se repete cerca de 15 vezes. Por quê? Para mostrar que todas as bênçãos pertencem a Cristo e que nós somos um povo abençoado porque nós estamos nele. E se Cristo ele é a fonte de todas as bênçãos, nós devemos entender e saber que quem está nele tem acesso a tudo que ele é e ao que ele tem. Sabe por quê? Porque ele vai dizer que em Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos abençoou e nós somos herdeiros dessas bênçãos. Então, meus irmãos, independente das circunstâncias, independente das coisas que nos cercam, sempre lembre-se, nós somos um povo muito abençoado. Independente das dificuldades, das lutas, lembre-se do que o apóstolo Paulo ele passou. Quase 200 açoites, foi picado por uma cobra, passou por um naufrágio, foi apedrejado, foi expulso de algumas cidades, passou por tanta dificuldade, foi preso, ficou acorrentado os pés, as mãos. E ele vai dizer, olha, nós somos um povo muito abençoado. Meus irmãos, independente das circunstâncias, independente dos problemas, lembre-se como o apóstolo Paulo lembrou e fez questão de compartilhar essa mensagem. Eu e vocês somos um povo muito abençoado. É por isso que nós precisamos nos alegrar e lembrar que o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja.
e lembrar que eu e você somos igrejas, por isso nós somos esse povo que é muito abençoado. Um povo que eu e você, fomos escolhidos por Deus. Que bênção, que privilégio. Mas lembrar também que o nosso Deus, Ele é a fonte de todas as coisas. E se a gente for colocar essa palavra fonte, se a gente for ver o significado lá, ou até procurar nos nossos dicionários no dia de hoje, a gente vai ver que é o local ou lugar onde brota uma nascente. Ou seja, é do Senhor que acontece todas essas coisas. Começa a partir dele. E é por isso que ele vai dizer que no verso 4 aqui, é porque Deus que nos escolheu. Ele nos amou, ele nos escolheu. Essa bênção brotou dele. E é interessante que, como essa palavra nele, ou dele, ou em Cristo se repete no livro de Efésios, a gente vai ver que isso fica muito claro. Que se nós somos um povo rico, nós somos um povo abençoado, é por conta dele. No verso 1 vai dizer que os crentes são fiéis em Cristo. No verso 4 nós vamos ver que nós fomos escolhidos nele. No verso 6 nós vamos ver que recebemos a graça nele. No verso 7 nós vamos ver que nós temos a redenção nele. No verso 11 nós vamos ver que nós fomos feitos herança nele. E no 13 que somos selados nele. Meus irmãos, Cristo é o centro de tudo. O Senhor, Ele nos abençoou, mas foi para a glória dEle, foi para que o nome dEle pudesse ser glorificado. Mas lembre-se, Ele nos abençoou. Nós somos um povo muito rico por conta disso, meus irmãos. Eu não sei qual é a situação que você está passando, ou se tem algo que está lhe deixando triste, mas com essa mensagem de hoje, eu espero que você saia daqui muito feliz. Porque era um dos propósitos do apóstolo Paulo naquela época, dizer, olha, se alegrem. Vocês são o corpo de Cristo, vocês são um povo muito abençoado. O Senhor escolheu vocês. Que bênção, que privilégio por conta disso tudo. Mas ele vai dizer também, olha, a natureza dessas bênçãos, ela é espiritual. Verso 3 ainda vai dizer que Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e nas regiões celestiais em Cristo. Ele vai dizer o meio, a fonte é o nosso Deus, o meio é o Senhor Jesus Cristo que se enviou, que se entregou por nós, mas ele vai dizer, olha, a natureza dessas bênçãos, ela é espiritual, ela se encontra nas regiões celestiais. Antigamente, no Antigo Testamento, aqui na Antiga Aliança, o nosso Deus, ele trabalhava de uma forma, e ele dizia para aquele povo, olha, se você obedecer, você vai ser abençoado. E aí, quando o rei, quando a nação de Israel, o seu povo, vivia de uma forma digna, correta, aquela nação era muito abençoada. Vinha chuva, e isso fazia com que abençoasse as plantações, e quando tinha bastante colheita, um povo que vivia feliz, que vivia alegre, tudo girava em torno disso, mas eles precisavam ser obedientes. Então aqui a natureza era como se fosse algo material, algo presente ali naquela época, era uma consequência, mas no Antigo Testamento esse jeito muda do nosso Senhor trabalhar. Ele está dizendo, olha, a recompensa é espiritual. E isso é o que é o mais importante, meus irmãos. É nós entendermos que apesar de qualquer coisa, de qualquer dificuldade, de qualquer tristeza, de qualquer luta, nós somos um povo muito rico. Nós somos um povo muito abençoado, porque fomos escolhidos por Ele. Isso é maravilhoso, é uma notícia maravilhosa que deve reanimar, que deve nos trazer alegria. Foi uma notícia que trouxe alegria para aquele povo, apesar que muitos sabiam ali naquela época, onde aquela igreja se reunia lá em Éfeso, nós aqui, a maioria sabemos que somos um povo abençoado, mas essa palavra, ela deve vir no momento certo, para trazer alegria de volta. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer por que aquele povo era muito abençoado. E aí nós vemos a primeira característica aqui, o primeiro sinal que o apóstolo Paulo vai dizer para aquele povo e para cada um de nós, olha, vocês são muito ricos, vocês são muito abençoados. No verso 4 vai dizer, porque Deus nos escolheu. E aí ele vai dizer ainda no versículo 5, que ele nos predestinou, que ele nos livrou, que ele nos adotou, que ele nos redimiu. Eu não quero entrar aqui em discussões teológicas, o que fulano disse, o que Beltrano disse, mas eu quero convidar você a entender. E eu espero que você não saia daqui, que você saia daqui, mas nunca se esqueça disso, que Deus
que nos escolheu. Essa palavra, ela precisa encaixar e encontrar a morada nos nossos corações. Sabe por quê? Porque a Bíblia ela não faz questão de explicar por quê, como, não. Veja o versículo 4. Porque Deus nos escolheu neles antes da criação do mundo. Por que ele fez isso? Para sermos santos e irrepreensíveis. Ele não vai entrar mais em detalhes. Essa palavra de que Deus nos escolheu, ela vai se repetir, essa ideia, o apóstolo Paulo vai tratar, o apóstolo João, não precisa abrir, mas 2 Tessalonicenses 2,13, vai dizer o seguinte, porque desde o princípio, Deus nos escolheu para sermos salvos. João 15,16 vai dizer, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Então, meus irmãos, é uma ideia que se repete em toda a Bíblia, que Deus ele nos escolheu. Foi Ele quem nos escolheu. E que bênção, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês precisam se alegrar por isso. Então, a Bíblia ela não vai entrar em argumentos e não sei o quê, e enrolada, a gente vê tantas discussões em relação a isso, porque há várias interpretações, mas a Bíblia ela vai dizer simplesmente, ela vai colocar diante de nós, foi o Senhor que nos escolheu. E é interessante porque ela não entra em detalhes a tal ponto de trazer discordância, mas existe um texto muito interessante que está lá em Romanos 9, muito polêmico por conta dessa ideia de salvação, de predestinação, de tudo isso, mas nós vamos ver, e é interessante que o pastor, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai citar esse texto dizendo assim, olha, a Bíblia não só não discute, mas ela também nos proíbe de discutir acerca disso. Sabe por quê? Lá em Romanos 9, a gente vai ver que ele está falando sobre salvação, que Deus escolheu um e não escolheu o outro, e não sei o quê, e algumas pessoas vão entrar em parafuso por conta disso. A gente vai ver várias interpretações, e algumas pessoas vão dizer que Deus escolheu, que Deus nos escolheu, mas ele vai dizer lá no capítulo 9, olha, quem somos nós, meras criaturas, para discutir com o nosso Criador? Romanos capítulo 9, se não me engano, a partir do verso 18. Quem somos nós para discutir com o nosso Criador? O que eu quero que a gente entenda, que é não entrar em detalhes, mas saber que o Senhor, Ele nos escolheu. É por isso que nós somos um povo muito rico. É por isso que eu e você somos um povo muito abençoado, porque Ele nos escolheu, meu irmão. Que alegria participar dessa família, que o Senhor teve misericórdia de nós, que outrora éramos inimigos deles. Mas Ele teve misericórdia de nós e nos salvou e nos enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então nós vemos aqui que Ele nos escolheu, mas que Ele é o autor, nosso Deus é o autor dessa bênção. Ou seja, a eleição é parte de Deus. É uma bênção que foi Ele que concedeu a cada um de nós. E que alegria, meus irmãos, que venhamos a nos alegrar, porque eu e você, a igreja do Senhor, fomos escolhidos por Ele. Lembre-se disso. Quando você está passando por dificuldade, quando você estiver com alguma bronca, algum problema, quando você estiver, Senhor, porque minha vida está assim, mas Senhor, o Senhor me escolheu. Foi o Senhor que me abençoou. O Senhor teve misericórdia de mim. Senhor, muito obrigado por essa bênção. Senhor, eu não merecia isso, mas o Senhor fez isso comigo. Muito obrigado. Isso deve gerar em nós um espírito de gratidão, meus irmãos. O Senhor nos escolheu. Algumas pessoas vão falar várias coisas em relação a isso, mas eu não quero entrar nesse ponto. O que eu quero que a gente saia daqui é com isso na mente. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me escolheu. Lembrando que a fonte de todas as coisas é Ele. As bênçãos estão nas regiões celestiais, na questão espiritual, mas Ele vai dizer também, olha, no verso 4, porque Deus nos escolheu neles antes da criação do mundo. Ou seja, antes de tudo, Deus já tinha planejado a nossa eleição. Para que a gente possa compreender um pouquinho dessa doutrina, um pouquinho desse assunto, é bastante interessante a gente voltar no início de tudo. Deus, Ele criou Adão e Eva e Ele separou aquele povo para si, para representar, para ter comunhão, mas nós vimos que eles erraram, eles falharam, eles pecaram e aquilo quebrou aquela comunhão, aquela intimidade com o Senhor. Deus criou Adão e Eva para que eles pudessem multiplicar, Adão pudesse ter relação com sua esposa,
criar uma grande nação, um povo, e aquele povo ele precisava ser diferente, um povo que precisava viver de uma forma que glorificasse a Deus. Mas Adão, ele falhou. É por isso que eu e você hoje, nós temos a convicção que nós temos erros, pecados, porque Adão, lá no princípio, onde era o representante de toda a nação, ele falhou. Então, por conta dessa falha, nós entendemos que o pecado entrou no mundo. Se a gente for voltar lá em Romanos, vai dizer, olha, por causa de um só homem, o pecado entrou no mundo. Mas nós vamos ver também, por conta de um só homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a salvação. Então, Adão ali que foi criado para glorificar o Senhor, ele erra, ele quebra, ele passa a viver de uma forma diferente, mas o Senhor tem misericórdia dele, vai até ele, provê ali um sacrifício, tudo apontando para uma geração que precisava viver de uma forma diferente. Então, antes de tudo, Deus já tinha planejado a nossa eleição. Então, Deus separa um povo, uma nação, o povo de Israel. Ele traz leis para que aquele povo possa viver de uma forma diferente. Ele disse, olha, vocês são o meu povo. É uma nação separada. Então, vocês precisam viver de uma forma. E ele traz leis para aquele povo. Nós vemos isso no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E aquele povo, ele começa a viver de uma forma diferente. E a gente vai ver que mesmo por conta de tantos erros, de tantas falhas, Deus não desistiu daquele povo, porque tudo isso já tinha sido planejado antes da fundação do mundo. 2 Timóteo 9 vai dizer que ele nos escolheu antes dos tempos eternos. 2 Tessalonicenses vai dizer que ele nos escolheu desde o princípio para a salvação. Efésios 1:4 ele vai dizer que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então não é um segundo plano, não é Adão errou, a nação de Israel falhou, então eu vou separar aqui a igreja de Éfeso, vou separar aqui a Ieba. Não, nós somos um só povo que desde antes da fundação do mundo e das coisas serem criadas, ele nos amou e ele nos salvou. Que bênção, meus irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, se alegrem por conta disso. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu você. Que bênção, meu irmão, nós somos escolhidos, um povo santo, separado. E para que o Senhor fez isso? Por que o Senhor me escolheu e escolheu você? E ele vai dizer aqui no versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Meus irmãos, não é fácil, nós somos o povo escolhido, eu creio nisso, eu espero que você creia, está na Bíblia, que nós somos um povo escolhido por Deus, mas nós precisamos viver em santidade. Nós precisamos viver de uma forma irrepreensível. Se nós somos o seu povo, se nós somos o povo escolhido dele, nós precisamos ter uma vida e um comportamento diferente. Algumas pessoas se apossam, ou tomam essa palavra, eu sou escolhido por Deus, então independente do que eu faça, eu estou salvo. Mas uma das consequências daquela pessoa que é um homem ou uma mulher escolhida por Deus é que ele vive de maneira santa e irrepreensível. Nós não vivemos de uma maneira santa e irrepreensível para que o Senhor nos escolha, não. Se o Senhor nos escolheu, nós devemos viver de uma forma santa e irrepreensível. Claro, temos alguns momentos de dificuldades, de erros, temos momentos de falhas, somos pecadores, mas lembrando que se o Senhor nos escolheu, Ele vai nos sustentar a nossa caminhada. E é interessante que se a gente for ver o que esse termo santo tem a dizer, muitos de nós conhecemos, que é viver de uma forma diferente, de uma forma separada. Ou seja, a santificação é a prova de que fomos eleitos. Somos eleitos para a santidade e não para o pecado. Então, nós somos eleitos, nós somos o povo escolhido por Deus, então nós devemos viver de uma forma diferente, de uma forma separada. Será que você tem esse fruto de alguém que é escolhido por Deus? Será que você vive de uma forma diferente? Será que você vive de uma forma santa? Alguns exemplos são bastante práticos para a nossa vida. Nós vemos que o povo de Deus, ele deveria viver de uma forma diferente. As leis no Antigo Testamento dizem, olha, você não pode comer determinados animais. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Por que o Senhor disse tudo? É porque não podia somente? Não.
Era porque eles precisavam viver de uma forma diferente, para que tudo aquilo demonstrasse que era um povo que tinha sido escolhido por Deus, para viver de uma forma separada, de uma forma diferente. Nós devemos viver em santidade, não em pecado. Se alguém diz que é um escolhido por Deus e vive em pecado, alguma coisa está errada, meu irmão. E se eu e você somos um povo muito abençoado, rico, porque somos escolhidos por Ele, nós devemos viver uma vida diferente, separada. Então Deus escolheu seu povo para que ele seja diferente dos demais. Mas ele diz também no versículo 4 que nós devemos ser o quê? Irrepreensíveis. E essa palavra ela tem um significado muito interessante naquele contexto ali do apóstolo Paulo, que eram os animais que eram usados lá no Antigo Testamento. Irrepreensíveis é no caso de animais sem manchas ou apto para o sacrifício perfeito. Então, naquela época, quando se prestava sacrifício ao Senhor através do sacerdote, algo precisava ser colocado de uma melhor forma. O animal não podia ter manchas, não podia ter doenças, não podia ser um animal manco, aleijado, não. Ele precisava ser um sacrifício perfeito. Então, o Senhor está dizendo, olha, vocês que são meu povo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui àquela igreja que se encontrava lá em Éfeso, olha, vocês precisam viver diferente. Vocês precisam se apresentar ao Senhor de forma irrepreensível, como alguém que está pronto para viver um sacrifício perfeito. Se nós fomos eleitos para vivermos de forma, se nós somos um povo eleito, nós devemos viver de uma forma limpa, pura e santa. Não para vivermos na lama, no pecado, não. Nós devemos ter uma vida de santidade. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os Efésios, e a palavra de Deus está dizendo para mim e para você hoje, para que a gente possa sair daqui e voltar ao nosso lar. Olha, vocês são um povo rico, vocês são um povo abençoado, porque vocês foram escolhidos por Deus. Mas aqueles que foram escolhidos por Deus, aquele povo que deve viver de forma separada, precisa também viver de forma limpa, pura e santa. Eis o desafio para nós que somos igreja. Mas está aí a palavra de Deus nos encorajando, nos exortando e nos ensinando a viver de uma forma digna e correta e que agrada e que o Senhor deseja a qual vivamos de forma santa e irrepreensível, para que não vivamos na lama, no pecado. Não, mas que sejamos como um animal, sem mancha, sem sujeira, sem rugas, sem problemas, não. Que sejamos como aquele animal que está pronto. É um sacrifício limpo, perfeito, que pode ser oferecido ao Senhor. Que assim seja a minha vida e a sua vida, porque nós somos igrejas do Senhor, nós somos um povo escolhidos por Ele. Amém? Então, meus irmãos, se somos um povo mais rico e abençoado do mundo, nós somos um povo que foi escolhido por Deus, porque Ele enviou o seu Filho por nós. E que bênção, e que alegria saber disso tudo. Que o Senhor, Ele enviou seu Filho por nós e Ele nos escolheu para vivermos de forma diferente. E que saiamos daqui, nesse mundo tão corrupto, diante de tanta coisa que tem acontecido, mas que a gente saia daqui como igreja, que vive de uma forma diferente, uma forma santa e irrepreensível, uma forma limpa, pura e diferente daquilo que o mundo vive. Amém? Somos um povo muito rico, somos um povo abençoado, somos um povo escolhidos por Deus. Que Deus nos abençoe. Queria convidar você a baixar sua cabeça para que a gente possa estar orando, agradecendo ao Senhor por esse culto. Queria convidar você a não se esquecer dos pedidos de orações que estão sendo apresentados aqui, de gratidão. Não deixe de orar, vamos fazer um compromisso com o Senhor, com nossa igreja, um com o outro aqui, de estar orando pela vida dos nossos irmãos, porque apesar de sermos um povo escolhido por Deus, uma família onde Cristo é o cabeça, nós temos dificuldades, desafios, mas nada disso pode nos abater, porque nós somos um povo a qual fomos escolhidos pelo nosso Pai. Amém? Oremos. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra. Senhor, muito obrigado, Pai, porque em outrora nós éramos teus inimigos, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou, o Senhor enviou seu Filho por nós, ó Pai.
Muito obrigado a Deus, porque nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, e o Senhor tem nos abençoado de forma tremenda, Senhor. Não somente nas regiões celestiais, nas questões espirituais, mas também em bênçãos, em bens materiais, em saúde, Senhor. Quanta alegria, quantas coisas o Senhor tem nos proporcionado, ó Pai. Nos ajuda a ser realmente igreja, a ser um povo que vive diferente. Senhor, nós estamos aqui nesse mundo, mas isso aqui tudo é passageiro, ó Pai. Nós precisamos entender que nós não pertencemos aqui, que um dia tudo isso vai passar e nós iremos voltar para a nossa casa, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado força, sabedoria, discernimento, para que tudo isso a gente possa saber lidar e um dia a gente possa voltar para o nosso lar. Muito obrigado, ó Pai, por essa bênção. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos amou. Muito obrigado, ó Pai, porque somos o teu filho, a tua igreja. Nos ajuda a viver de uma forma santa, irrepreensível, para que verdadeiramente, Pai, possamos ser homens e mulheres que vivem de uma forma que te agrada. Homens e mulheres segundo o teu coração. Nos ajuda, Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoa cada família aqui, ó Pai, representada, Senhor. Nos leva de volta para os nossos lares, debaixo da tua santa paz, Senhor. E que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê uma noite de paz. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pastor Márcio, tem algum aviso? Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, que saiamos daqui felizes e alegres, porque o Senhor, Ele nos amou, o Senhor, Ele nos escolheu. Bom restinho de semana e que Deus nos abençoe e nos leve de volta para o nosso lar.